Olá, este é o Blog Civil e Imobiliário. No vídeo de hoje nós recebemos novamente o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon para uma nova conversa sobre a fraude à execução. Professor Lucon, que é professor da Faculdade de São Francisco e vice-presidente do IASP. Professor, muito obrigado por retornar ao nosso blog e vamos tratar hoje da fraude à execução. Professor, um tema que assusta bastante os compradores de imóvel é exatamente a fraude à execução. Porque o comprador, ele muitas vezes compra o imóvel e algum tempo depois ele vem a sofrer as consequências, vem descobrir que aquele imóvel foi penhorado numa outra execução por dívida do antigo vendedor daquele imóvel. Como é que funciona essa questão de fraude à execução? Olá a todos, esse é um tema que tem gerado muita polêmica, né, para que todos os ouvintes tenham uma ideia. No Superior Tribunal de Justiça, a ministra Fátima Nancy Andrighi determinou a retenção de todos os recursos especiais que versassem sobre os requisitos para a configuração da fraude de execução. Então, em sede de recurso especial repetitivo, esta ministra determinou a suspensão de todos os meios de impugnação que dizem respeito a justamente esses requisitos para a configuração da fraude de execução. Esse é um tema já tormentoso na jurisprudência, mas que aos poucos nós teremos que definir quais são os requisitos para se ter ou não a fraude de execução. Quando um comprador adquire um imóvel, nós temos aquilo que chamamos de cuidados ordinários, aquilo que o cidadão comum toma por precaução no momento de adquirir um imóvel. Então, quando se adquire um imóvel, o comprador tem que pedir as certidões do imóvel, né, a certidão imobiliária atualizada, as certidões de distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas, de quem está vendendo o imóvel. Tem que tomar esses cuidados que são considerados ordinários. Por quê? Se a certidão cível, por exemplo, estiver positiva, estiver lá indicando a existência de um processo, é imperioso que o comprador verifique do que se trata esse processo. Se esse processo tem o condão de causar um estado de insolvência, fazendo com que aquele imóvel passe a responder por eventuais obrigações. Se eu estou adquirindo um imóvel de um vendedor que tem vasto patrimônio e tem muito dinheiro, ainda assim eu tirarei as certidões de distribuidores cíveis e tenho que verificar processo por processo. Porque pode ser que lá naquela montanha de processos eu tenha um processo muito importante e que passe a gerar um débito em que este vendedor vai ter que responder com todos os seus bens. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu chego a essa conclusão? A resposta é essa. Que cuidados ordinários deve ter um comprador ao adquirir um imóvel? Pesquisar as certidões de distribuidores cíveis, verificar a existência de processos contra aquele vendedor e verificar o teor desses processos. Então, é preciso demonstrar, e passa a ser um ônus do comprador, e aqui nós estamos a falar de ônus da prova, né? Que o comprador adotou todas aquelas medidas de cautela necessárias à aquisição do imóvel. Se ele não tomou, isso significa que aquele imóvel poderá sofrer uma penhora, sofrer um ato de agressão patrimonial, um arresto, né? E responder pela obrigação. Então não é só porque o vendedor tem uma ação judicial é que aquele imóvel ficaria sujeito a sofrer uma penhora, ficaria sujeito a uma execução? Não necessariamente, porque se o vendedor tiver vários imóveis e tiver patrimônio suficiente para responder uma obrigação, não é por isso que deixará de haver a negociação. Evidentemente que esse tipo de cuidado deve ser feito pelo comprador, verificar
se os outros imóveis estão desembaraçados, se eles poderão vir a responder pela obrigação. São certos cuidados que demandam a análise detalhada por um profissional, por um advogado, para examinar no que consiste cada processo e, eventualmente, o advogado faz um pequeno parecer, uma opinião legal, dizendo, olha, não há risco, aqui há patrimônio suficiente e, portanto, a aquisição pode se efetivar. Há alguns problemas que fogem dessa curva. Eu me lembro que certa vez fui consultado num caso muito interessante em que o sujeito adquiriu um imóvel, já estava na posse do imóvel, de repente recebeu lá um avaliador judicial para avaliar o bem. E este comprador tinha tomado todos os cuidados, tinha tirado certidão negativa e a certidão estava negativa. Vejam o que aconteceu nesse caso. Uma certidão que deveria ser positiva, com a indicação da existência do processo, ficou negativa. E ele, evidentemente, na mais absoluta boa-fé, adquiriu aquele bem. E no final das contas, o tribunal reconheceu a presença do requisito da boa-fé. Porque ele, comprador, tomou todas as cautelas. Evidente que o credor daquele antigo proprietário do imóvel pode até, mesmo a meu ver, responsabilizar o Estado, porque afinal de contas se concedeu justamente para isso, né? Uma certidão para se garantir uma segurança ao negócio jurídico, né? Então, isso é um dado muito, muito importante. É preciso saber o que são deveres mínimos. Né? Aqui nós estamos, mais que no campo do processo civil, no campo do direito civil. Ele tomou todos os cuidados, tomou todas as cautelas que um cidadão ordinariamente tomaria? Sim. Ainda assim, ele está sofrendo constrição. Então, ele tem que demonstrar, provavelmente aquele bem será penhorado, e em que lugar esse adquirente poderá fazer a sua defesa. Esse que é o ponto. Então, o meio, aí já entramos no campo processual. O meio de defesa será pela via dos embargos de terceiro. Então, ele terceiro embarga para se desconstituir aquele ato de constrição, o ato de penhora, de arresto, né? Para, enfim, demonstrar nesse processo, por meio de um processo com cognição exauriente, aí poderá fazer provas e tudo mais, demonstrar sua condição de boa-fé. Né? Notem que é importante haver essa distinção, né, de fraude de execução e fraude contra credores. A fraude de execução se caracteriza pela existência de um processo capaz de conduzir o devedor à insolvência. A existência do processo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é considerada como a simples existência de citação. O que eu acho, a bem da verdade, aqui falando para todos os ouvintes, eu acredito que o estado da arte permitiria a simples distribuição para caracterizar o ato de fraude de execução. Tanto que isso foi um objeto de grande debate, tanto na Câmara quanto nessa comissão mista da Câmara dos Deputados do Senado Federal, no novo Código de Processo Civil. Participei das duas discussões e pude ver que é um tema tormentoso. Se a configuração da fraude de execução se inicia, se o termo ACO se inicia da citação do processo capaz de conduzir à insolvência ou a simples distribuição. Mas voltando ao ponto, seja pela distribuição, seja pela citação, se a partir desse momento, se tiver essa demanda, essa ação judicial, condições de conduzir o réu demandado nessa ação a um estado de insolvência, acendeu a luz vermelha. Não posso comprar esse imóvel porque existe um processo. Eu, adquirente, terceiro, tiro a certidão, aquela certidão está positiva. Eu não vou adquirir um imóvel nessas condições. Ou adquire correndo risco. Adquire correndo risco. Ou adquire correndo risco. E é muito importante também falar um outro tema interessante nesse assunto de fraude de execução. Existem estágios de insolvência, né? Então eu estava dizendo, não é porque existe um processo que eu vou considerar a existência da fraude de execução, porque pode ser que o sujeito tenha um vasto patrimônio.
Mas vamos imaginar que esses processos comecem a se procriar, não é? Em que estágio haverá esse desequilíbrio patrimonial? Então, é uma questão que os tribunais não estão ainda suficientemente aparelhados e suficientemente instruídos para saber quando, em que momento há esse estado de desequilíbrio patrimonial. O sujeito tem 10 imóveis, começa a contrair dívida, consegue pagar todas e começa a vender os imóveis. Mas vamos imaginar que quando ele vendeu o sexto imóvel, aquela balança pende para o desequilíbrio. Agora, para quem comprou, quando que se deu o desequilíbrio patrimonial suficiente para caracterizar a fraude de execução? Puxa, quando eu comprei o imóvel, o sujeito tinha 10 imóveis. Em que momento que se deu o desequilíbrio? Na venda do sexto imóvel. Então, é um tema que não vem sendo tratado na jurisprudência, mas um tema de suma importância. Outra situação é a fraude contra credores. É pré-existente ao processo. É aquela situação em que há um conluio, há uma vontade bilateral, não é? Tanto de uma parte como de outra, de provocar o estado de desequilíbrio patrimonial. Então, antes de todos os meus credores ajuizarem as demandas, eu acabo por me desfazer dos processos, dos meus bens, né? Não dos processos. Eu acabo por me desfazer dos bens. Antes mesmo de ter a ação. Antes mesmo de ter a ação. E aí você acaba caindo naquele problema, quando você tirar uma certidão, ainda que tenha esse conluio, essa pessoa pode tirar uma certidão que não vai constar nada. Não vai constar nada. E aí, como fica essa boa-fé? Aí nós comprova entramos essa falta de boa-fé? Essa pergunta é muito boa, porque como é que eu vou provar o conluio? Como que se opera a responsabilização desse bem para o credor? Aqui tem que se valer de uma ação própria, uma ação de conhecimento, ação denominada ação revocatória ou ação pauliana, cuja origem vem do direito romano, de Paulus, né? de um pretor. Na realidade, é aquela ideia de se desfazer do patrimônio antes da instauração do processo, e aí o credor tem que demonstrar que houve esse conluio entre as partes, entre aquele devedor e quem adquiriu o patrimônio fraudulentamente. É o chamado concilium fraudis, ou intenção deliberada de fraudar. Mas aí demanda um processo de conhecimento. Note que na fraude de execução o sistema é outro. O sistema passa pela citação e no momento em que se for dar cumprimento a sentença que foi gerada neste processo é que vai haver a responsabilização patrimonial com a penhora ou arresto de bens. E ali se verificará, bom, esse processo foi ajuizado em tal data e a citação ocorreu em tal data. Depois dessa data, houve o desfazimento de bens que provocou esse estado de insolvência. Então, há a simples penhora de bens e a defesa, como eu disse, se fará por meio de embargo de terceiro. Já na fraude contra credores, a defesa se faz por uma ação ordinária, por ação pauliana ou ação revocatória, ação própria. E a gente pode dizer que o reconhecimento da fraude de execução, ela é automática a partir da distribuição ou da citação? Ele é automático. Para a configuração, eu preciso ter alguns elementos. É preciso, pela jurisprudência do STJ, com a qual eu já disse que eu tenho um certo receio, porque eu entendo que no atual estado da arte, pela simples distribuição, eu já tenho notícia da existência do processo, não é? Mas eu tenho que ter a existência do processo e o estado de desequilíbrio patrimonial. Isso que é muito importante. E aí é o problema, que nós sabemos que existem demandas que duram 10, 15 anos. Em que momento se deu esse desequilíbrio? Não é? Vamos imaginar que eu tenha adquirido um imóvel há 14 anos atrás, o processo estava pendente, eu tirei a certidão. Mas naquele momento, o alienante, o vendedor, me mostrou a sua declaração de bens e eu vi que ele tinha inúmeros bens, tinha condições de garantir aquele débito. Só que ao longo desse processo, que teve uma tramitação longa, ele foi se desfazendo do patrimônio.
Agora, eu que adquiri o imóvel de boa fé, tomei os cuidados ordinários, tomei todos aqueles cuidados que um cidadão comum tomaria, consultei um advogado, o advogado atestou que havia patrimônio suficiente, tem laudos, então eu comprei aquele imóvel sabendo que não haveria risco, porque havia patrimônio suficiente. Ainda que depois essa situação venha a se alterar. Ainda que a situação venha a se alterar. Então, por isso que eu disse que os tribunais, os juízes não estão afeitos a essa situação. Em que momento se dá o desequilíbrio? Isso é fundamental para a configuração da fraude de execução. Importante dizer para todos os ouvintes que essa questão será objeto de intenso debate no Superior Tribunal de Justiça. Não é uma questão que esteja muito pacífica, não é? A súmula do STJ coloca ali algumas ideias, coloca a necessidade de demonstração, de cuidados ordinários, tem que provar sua boa-fé, não é? Então, o que significa provar sua boa-fé? Significa provar que houve a adoção de cuidados ordinários na negociação. E aí até tratando dessa súmula do STJ, de número 375, tem até aquela discussão. Ou se prova a fraude com a averbação no registro de imóveis ou com a demonstração do concilium fraudes, né? Da intenção, da má-fé de fraudar os credores. Né? Eu acho, veja, essa questão da súmula diz o seguinte, se você averbou a existência, é importante dizer que no novo Código de Processo Civil é possível se registrar a existência do processo, né, na matrícula do imóvel, desde logo. É possível também se fazer o protesto da sentença, não só em relação às ações reais, né, as ações ditas reais, essa classificação é um pouco polêmica, mas as ações reipersecutórias, ou seja, voltadas para as coisas, que é o que diz na lei de registros públicos, mas o Código de Processo Civil novo abre essa ampla possibilidade de se fazer o protesto da sentença e de se permitir, desde a distribuição, a averbação da existência da demanda no próprio registro imobiliário. Esse é um dado muito positivo. Então, o que diz essa súmula do STJ que dá interpretação ao parágrafo 4º do artigo 659 do Código de Processo Civil de 1973? Diz o seguinte, bom, no caso de averbação, há uma presunção absoluta, há uma presunção iuris tantum, ou seja, se você adquiriu um imóvel e na certidão imobiliária já estava averbada a existência da demanda, bom, aí você não tem alternativa, você comprador, você assumiu o risco mesmo. E não tem como dizer que não sabia, porque o registro da mudança de titularidade vem na sequência da averbação. Exato, né? Quer dizer, você tem averbação ali numa determinada data e na sequência a aquisição. Então, se pegarmos a certidão do imóvel, vai constar esses dois pontos aí bem destacados, bem claros. Então, é óbvio que nesses casos há uma presunção absoluta de que houve a fraude, de que o adquirente, ou se não houve a fraude, que o adquirente fez a aquisição do imóvel sabendo dos riscos. Outra hipótese é aquela em que não há o registro. Aí se não houver o registro, aí nós entramos naquele campo de demonstração da boa-fé, dos cuidados ordinários na negociação, do desequilíbrio patrimonial, de temas mais cuidadosos e mais tormentosos, sobre os quais muitas vezes a jurisprudência não se debruça. E que, evidentemente, deverá haver um tratamento uniforme quando se julgar esse recurso especial repetitivo, que foi ali, que está lá no Superior Tribunal de Justiça e que tem uma suma importância para os negócios jurídicos do país. Certamente trará um parâmetro sem maior dúvida, sem dúvida, tem que trazer um parâmetro maior, não é? Um parâmetro maior e mais claro. Mas voltando, num Brasil tão grande como o nosso, não é? Em que as diferenças são tão grandes, culturais e sociais, nós temos que considerar o que vem a ser o cuidado ordinário, não é? Então, o cuidado ordinário para um cidadão de São Paulo é um.
De repente, para outro cidadão que reside numa zona mais humilde, que não tem menores condições, como que nós vamos encarar essa questão? Veja como é tormentoso. Então é um problema de estado de arte e também um problema cultural. Porque o tempo vai dizer como vai O tempo ficar. vai dizer, isso sem dúvida nenhuma, que evoluindo o estado da arte e a cultura das pessoas, é evidente que todos tomarão esses cuidados ordinários, será uma diretriz de caráter geral, e todos deveriam, evidentemente, consultar um advogado antes de adquirir um bem. Isso é bem importante. Essa foi a nossa conversa com o professor Lucon. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a gentileza em nome do blog. Muito obrigado, até o próximo vídeo.